Muito bom dia, muito bom dia. Vamos falar sobre a semeadura hoje. Muito bom dia, Ju, Dani, Li. Bom dia, bom dia. Fala, Gebrim, Emily, Priscila. Vou esperar só mais um minuto e a gente já começa, tá? Como é que vocês estão? Ana, tudo bem com vocês? Dani, bom dia. Bom, a gente vai falar hoje aqui sobre a semeadura. Semeadura é aquilo que você planta. Bom dia, Fabi. A pergunta sempre vai ser, o que você tem plantado, né? O que eu e você temos plantado para colher na nossa vida? O que a gente tem feito em termos de plantação, esperando colher alguma coisa? Essa é a pergunta de hoje e é o tema que a gente vai tratar aqui. A semeadura, ela é sempre opcional, sempre. O que você vai plantar, as suas escolhas, as decisões que você toma na tua vida é sempre opcional. Mas o que você colhe, isso é obrigatório, porque uma vez plantado, você vai precisar colher. Fala, Nai, bom dia. Então, a semeadura, ainda que ela seja opcional, a colheita é obrigatória. E é um pouco disso que a gente quer falar com você aqui hoje. Eu vou começar, antes da gente começar aqui, queria fazer uma oração, pedindo para que Deus toque o seu coração. Deus, eu coloco esse tema diante do Senhor, coloco diante do Senhor a minha vida. Eu não quero aqui de maneira nenhuma parecer nada, quero apenas ser o instrumento para que o Senhor possa alcançar as pessoas e que a sua palavra reine e que a sua vontade reine. A minha oração é que o Senhor toque os corações aqui e que essa palavra possa prosperar, possa dar fruto. E mesmo quando isto aqui acabar, esta live, este encontro, que o Senhor continue reverberando no coração das pessoas esta palavra e que a semeadura, esta que o Senhor fez, multiplique e prospere na vida de cada pessoa aqui. Em nome de Jesus. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de semeadura, a gente está falando de um princípio inevitável. A gente está falando de algo que é inexorável, não tem para onde correr. Esse é um princípio inevitável da vida. Da sua vida interior, da tua vida espiritual. Aquilo que você planta vai ser aquilo que você vai colher. Não tem para onde correr. Não há um outro caminho. Porque essa é a regra da vida. Tudo que se planta também se colhe. Portanto, escolha bem o que você vai plantar. As suas decisões, inclusive aquelas decisões que são mais simples, aquelas decisões que às vezes a gente não percebe, que toma no dia a dia, né? Aquelas pequenas, elas vão determinar o curso da tua vida. As tuas decisões, as tuas pequenas escolhas, as tuas pequenas escolhas e decisões do dia a dia, elas vão determinar o curso da tua vida espiritual, da sua vida emocional, da sua vida física. Então, de alguma maneira, a gente tem que ficar muito atento e pedir sabedoria a Deus para que nós possamos fazer boas escolhas, tomar boas decisões. Eu escrevo no meu livro de liberdade emocional
que liberdade emocional é a minha capacidade de tomar boas decisões e fazer boas escolhas. E a gente só vai tomar boas decisões, fazer boas escolhas e tomar boas decisões se a gente estiver centrado em Cristo, porque é Ele que nos direciona. Porque se a gente for pela vontade do mundo, se a gente for pela vontade daquilo que está rolando aqui do nosso lado, isso que você vê na internet, isso que você ouve das pessoas, o conselho dos ímpios, etc., a gente acaba se perdendo no meio do caminho. Portanto, fique muito atento, atenta às tuas decisões. Eu queria que você abrisse comigo a palavra de Deus, a Bíblia, lá em Gálatas 6, no versículo 7, que diz assim, ó: não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que ela semear. Perceba, o texto ele começa falando que não se deixe enganar. Não se deixar enganar aqui faz menção a você ser permeado por uma corrente, a você ser permeado por uma fala, a você ser permeado por uma ilusão, por uma fantasia, por algo que alguém colocou diante de você de alguma maneira. E ele fala, e ele continua dizendo, de Deus não se zomba. E ele fala assim, ó, porque tudo aquilo que você plantar, você também vai colher. A pessoa colherá aquilo que semear. Se a gente pegar em termos de contexto aqui, Paulo estava fazendo dando um ensinamento aos cristãos. Ele estava falando para os cristãos da Galácia. Eram novos convertidos, eram cristãos que estavam ali tendo contato com Cristo bem no começo, tinham acabado de se converter, eram gentios, né? Significa não judeus, e que tinham se convertido ao cristianismo. E ele vem desde o primeiro versículo do item 6, do capítulo 6, fazendo vários tipos de direcionamento a esses cristãos. Ele fala sobre a restituição dos caídos, que Deus ia levantar os caídos, que nós deveríamos, de alguma maneira, aquele povo naquele momento deveria carregar o fardo uns dos outros. Ele fala que aquele povo deveria também evitar o orgulho espiritual, assumir as próprias responsabilidades espirituais. Ele continua dizendo que eles precisavam investir no ensinamento e no ensino espiritual. E aí ele termina lá no 7:8, que a gente leu aqui, falando sobre a advertência às consequências. Então, se a gente pegar o contexto, ele vem ensinando, ele vem explicando coisas, o que se deve fazer, o que se deve olhar. Esses eram os novos convertidos. Então, assim como uma criança, um pai ensina, e o pai ensina e direciona aquilo que deveria fazer, aquilo que não deveria fazer, onde deveria investir um pouco mais de tempo e coisas do tipo. Esse ensinamento de Paulo, ele termina ali no 7:8, dizendo que existe uma verdade universal. E essa verdade universal, ela não é à toa. Ela não é uma verdade universal boboca, idiota. Era uma verdade universal que ela reina a vida, que é a lei da semeadura. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi sobre a lei da semeadura, eu devia ter, sei lá, uns 17 anos. Primeiro que eu não entendia nem o que era semeadura, né? Dentro desse contexto, o que era semeadura. E eu me lembro que me chocou entender aquilo, porque até os 17, quando eu me converti, eu vinha num estilo de vida. E dali para frente eu falei, nossa, mas se eu vou colher o que eu planto, caramba, eu não estou plantando corretamente. E a minha vida dali em diante muda totalmente, radicalmente. A partir daquele momento eu paro de fazer as coisas que eu fazia, as coisas do mundo, os pensamentos e a minha cabeça, e seguir a minha cabeça. Lembrando do meu contexto era um contexto muito precário de grana, um contexto muito precário de emocional, né? Então a gente não tinha muito recurso, a gente não tinha nada de recurso, na verdade. A gente não tinha muita base emocional.
E quando eu sou impactado por essa palavra da semeadura aos 17 anos, eu entendo que a partir dali eu tinha que começar a escolher onde eu deveria plantar. E eu me lembro que uma das coisas que me fez assim um boom na cabeça foi, cara, então se isso é uma verdade, e para aquilo que eu quero para minha vida, porque eu desde muito novo eu tinha essa expectativa, eu pensei, então eu preciso estudar mais, eu preciso me dedicar mais, eu preciso fazer mais, e eu preciso me entregar mais. E aí a minha vida com Cristo começou ali aos 17 em diante, de maneira muito visceral, numa entrega muito genuína, que é um pouco do meu chamado para você aqui hoje. Se você planta egoísmo, se você planta orgulho, se você planta carnalidade, você vai colher destruição. Mas se você planta coisas que engrandecem o espírito, você vai colher vida eterna. Perceba, Deus, na sua palavra, ele é sempre muito gentil. Ainda que às vezes ele entre com machado, dando na testa. Mas ele é sempre muito generoso, muito gentil. Ele te dá a oportunidade de escolher o que você quer fazer. Se você quer plantar no egoísmo, no orgulho, na carnalidade, você vai colher destruição. Mas se você quer plantar no Espírito e as coisas do Espírito, você vai colher vida eterna. E aqui a grande beleza desse texto, né? Você colhe aquilo que você planta. E essa é a natureza da vida. Esse é o cerne que rege a vida. A colheita sempre será aquilo que a semente carrega. É impossível colher banana e plantar laranja. O que você planta, você também vai colher. Se eu trouxer essa conversa mais para o campo psicanalítico e pensar como a psicanálise entende a lei da semeadura, eu também consigo aplicar a lei da semeadura na psicanálise. Porque antes mesmo de você existir, existiu alguém que investiu a vida, os recursos, o seu tempo, a sua energia em você. Isso é semeadura. Antes mesmo de você vir à terra, de você ver a luz, já existia uma palavra em cima de você. E essa palavra determina em grande medida aquilo que você é, aquilo que você pensa, aquilo que você faz, como você age, como você se enxerga, como você enxerga o outro. É esta palavra, que era a palavra do teu pai e da tua mãe, que vai determinar em grande medida como você vai ver o mundo. O que é isso diferente se não semeadura? Então, uma parte importante daquilo que foi a constituição do seu psiquismo foi, sim, em grande medida, feito, dado pelos teus cuidadores. Pelo teu pai, pela tua mãe ou pela pessoa que cuidou de você na tua infância. Mas, ainda que você não tenha tido uma infância com uma estabilidade emocional, ainda assim, existe uma semeadura daquelas palavras que não foram ditas. Daqueles afetos que não foram elaborados, ou então daquelas dores que foram reprimidas, porque tudo aquilo fica guardado dentro de você. Isso também é semeadura. Tem uma frase de Freud que eu gosto bastante que diz assim: tudo que cala, fala de outro jeito. Boa parte do que a gente é, do que a gente vive, em grande medida, vai ser determinado por aquilo que a gente semeou, ou que semearam na nossa vida. E essas coisas todas, elas não somem. As palavras que não foram ditas, os atos que não foram elaborados, as dores que foram reprimidas, não somem. Tudo isso permanece dentro de nós lá, como uma semente que vai germinar no campo da nossa alma. No campo da nossa alma, que vai fazer com que nós pensemos como pensamos, que nós possamos ter os atos e a forma de ver o mundo como a gente vê. O inconsciente, ele planta aquilo que o nosso consciente finge calar ou ignorar. Portanto, tome muito cuidado com o seu jardim. O seu jardim aqui é uma alusão àquilo que você tem plantado,
aquilo que você tem de alguma maneira regado? Quais são as plantas, as flores, as palavras, os pensamentos, as atitudes que você tem plantado na sua vida? Esse é um pouco do chamado de hoje para você, assim. Se eu trouxer essa conversa, a gente começou falando da Bíblia, falando um pouco de Gálatas, trouxe essa visão, uma visão um tanto quanto psicanalítica agora, e eu queria trazer uma outra visão, que é a própria visão da neurociência. A neurociência entende um negócio que ela chama de neuroplasticidade. Ou seja, o nosso cérebro, ele é moldado pela repetição de coisas que nós fazemos. Então, aquele jogador de qualquer tipo de esporte que se dedica demais, que joga demais, é natural que ele fique mais habilidoso. Aquela pessoa que lê muito, é natural que ela fique mais culta. A outra pessoa que se dedica muito a um tipo de artesanato, a um tipo de trabalho, é natural que ela fique eloquente naquilo. Então, cada escolha de pensamento, de comportamento, vai gerando no seu cérebro relações e causas sinápticas. Sinapse é quando você tem um tipo de caminho que os seus neurônios ou seus neurotransmissores eles fazem para você gerar um pensamento, para você gerar uma ideia. Cada pensamento seu vai gerar um caminho sináptico. Portanto, se você tem pensado muito negativo, se você semeia de maneira ansiosa ou ansiosidade, ou se você semeia compulsão, é natural que o seu sistema nervoso ele seja ansioso, ele seja reativo. Isso é lei da semeadura. A gente precisa entender como as coisas funcionam para a gente poder ter uma boa mentalidade. Eu escrevi no meu livro sobre mentalidade que existe sim uma possibilidade de você enxergar oportunidade mesmo quando os meus recursos são finitos ou são limitados. Recursos finitos e limitados, ainda assim enxergar oportunidades. E isso não é uma coisa puramente racional. Eu acredito que muito daí tem dom de Deus. É Deus quem te dá a percepção. É nele que você coloca a fé. É nele que você investe todo o teu coração. E ele te retribui te dando esperança. A gente vem aqui de uma sequência de 3 dias de devocional. No primeiro dia a gente falou sobre esperançar. Esperançar é diferente de esperar. Esperar me coloca numa condição passiva, meio que reativo, esperando que algo aconteça para que a minha vida mude, seja alterada e para que eu eventualmente tenha aquilo que eu preciso. Mas a gente falou nesse dia que o que nós deveríamos ter de esperança não é no verbo esperar, mas é no verbo esperançar, que é esta que Deus nos chama. Porque todo chamado de Cristo não é para que você fique apático, é para que você espere nele, mas espere com uma postura correta. Espere com um tipo de ação correto, que é o que nós estamos chamando aqui hoje de semeadura. A semeadura, ela é uma causa e efeito, uma relação causal muito forte. Portanto, se você semeia foco, gratidão, perdão, autocontrole, é natural que você ganhe resiliência emocional. Pergunto a você para você refletir agora. O que você tem semeado? A sua mente ela é um grande solo. E o que você repete acaba sendo a semeadura, a semente. Será que você tem plantado na sua mente coisas negativas? Palavras do tipo, isso não dá, eu não consigo nunca, isso não é para mim, eu não tenho sorte, ou eu não vou conseguir isso de maneira nenhuma, eu nunca vou fazer isso. Palavras negativas que vão semeando no teu solo fértil da tua mente uma percepção de que é impossível, de que eventualmente você não vai conseguir. Então, eu não trato com pessoas, eu atendo pessoas há alguns anos, e eu ouço de tudo aqui no meu consultório, aqui nas minhas terapias. E boa parte das pessoas, elas chegam para mim numa espécie de derrota, como se as suas forças tivessem se esvaído,
como se as suas forças tivessem ido embora, escorreram pelos dedos, como água. E elas esquecem que a força principal, muitas vezes, ela não vem de nós. Ela vem de Cristo. Porque é nele que a gente tem que semear. Como é que eu semeio todo dia? Quando eu leio a palavra, quando eu tenho um contato com Cristo. Se todo dia eu meditar na palavra, é natural que eu, de alguma maneira, também vou ter uma colheita na palavra. Porque lembre, o nosso cérebro trabalha sob a ótica da neuroplasticidade. Ou seja, quanto mais eu repito alguma coisa, melhor eu fico e melhor eu assimilo este conteúdo. Lá em Salmo 126, no versículo 5, diz assim, ó: os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Talvez você tenha hoje semeado muita lágrima. Talvez o choro seja algo frequente na tua vida. Talvez a desesperança, talvez a falta de fé, talvez até uma vontade de não existir mais, de não viver mais. Mas eu te digo uma coisa, os frutos eles podem até não aparecer hoje, mas se você fizer a correta semeadura, esses frutos vão te levar para a eternidade. Ainda que você não enxergue hoje, ainda que você não veja a solução hoje, ainda que a sua mente, a sua visão esteja turva demais, ainda que você esteja dentro de uma nuvem cinza em que você não consegue enxergar um palmo na tua frente, se você semear no lugar correto, você vai colher para a eternidade. Esse texto que a gente trouxe aqui hoje, de Gálatas 6:7, eu vou ler de novo, diz assim, ó: não se enganem, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá o que semear. Paulo aqui, ele não está falando sobre salvação por obras, do tipo, faça muito isto, faça muito aquilo. Ele está falando numa espécie de responsabilidade espiritual. O que quer dizer isso? Porque de Deus, ou a Deus, a gente não pode zombar. A gente não pode brincar com as coisas de Deus. Ou seja, são essas leis que governam a nossa vida e que elas não podem ser violadas. Eu não sei do que você tem zombado. Eu não sei do que você tem, do que você tem vivido, o que você tem experimentado, o que você tem feito, mas Deus sabe. Deus sabe. Esse texto, esse versículo, né, ele está fazendo, né, uma análise para a gente corrigir aquilo que é uma certa falsa liberdade. Esse mundo prega hoje com aquela conversa de meu corpo, minhas regras, minha vontade é o que vale. Nunca tivemos numa sociedade tão egoísta ou tão narcisista como a de hoje. Todo mundo reclama muito do narcisismo. Todo mundo fala o tempo inteiro de pessoas, fulano é narcisista, cicrano é narcisista, mas muitas vezes o narcisismo está dentro de você. Em alguma medida é importante que ele esteja, mas quando passa uma certa linha, começa a impactar tudo. Sabe por quê? Porque a gente acaba olhando o tempo inteiro para nós mesmos. E esse olhar dá uma falsa sensação de liberdade. Na linha do meu corpo, minhas regras. Portanto, eu posso fazer o que eu quiser, porque a vida é minha. A gente acaba pensando isso. Então, essa falsa liberdade dá uma ideia falsa também de que a gente pode viver do jeito que a gente quiser. Existe sim uma graça de Deus. Mas a graça de Deus não anula a consequência. A graça de Deus é um gift, é um dom, é dado, é de graça. Deus te perdoa e Deus te salva. Mas você vai ter que colher o fruto daquilo que você plantou. Mesmo se você, de alguma maneira, teve o perdão e a graça de Deus te alcançando. Deus é amor, mas Deus também é justo. Então ele salva pela graça, é verdade. Mas a gente tem que ter a responsabilidade pelas nossas decisões e pelas nossas escolhas. Se a gente pegar o capítulo anterior de Gálatas, a gente lê o 6, se a gente pegar o 7, o 5, e lá no 5:13 diz assim:
pois vocês foram chamados para viver em liberdade, meus irmãos. Mas não usem essa liberdade para satisfazer a natureza humana. Olha como é incrível o que Paulo está falando para o pessoal da Galácia. Está dizendo assim, ó, vocês foram chamados para viver em liberdade. Isso é graça. Isso é dado por Deus. E ele continua dizendo, mas não usem essa liberdade para satisfazer a natureza humana. Isso serve para você, mas serve também para mim. Não pense você que ao falar aqui, eu me coloco numa condição de um patamar superior ao seu e me coloco numa condição como se eu estivesse te ensinando alguma coisa, porque não é. Isso serve para mim todo dia. Isso serve para mim todo santo dia. Porque a palavra que toca o teu coração deveria tocar o meu também. Percebe? E é importante falar isso aqui porque eu estou numa condição de quem está falando. E eu não quero passar essa imagem do limpinho que está aqui tentando pregar alguma coisa para vocês. A minha vontade é que Deus alcance o coração de vocês e que fale com vocês e que fale especialmente comigo, porque eu também me coloco na posição de sujeito, daquele que precisa. Nesse mesmo versículo, ele continua dizendo, mas não usem essa liberdade para satisfazer a natureza humana. E aí ele fala, pelo contrário, usem-na para servir uns aos outros com amor. A graça, ela tira a culpa, mas a graça não apaga o efeito. O dom de Deus, o perdão de Deus, tira a culpa do teu coração. É verdade. Mas ele não apaga o efeito. Só para a gente entender, se um pai abandonou o filho e se arrependeu e pediu perdão a Deus, Deus perdoou. Mas essa relação, este vínculo quebrado, precisa ser restituído, precisa ser restabelecido, vai precisar de cura. Perceba, a graça, o perdão de Deus, não anula o efeito. Aquela pessoa que adulterou, aquela pessoa que traiu o casamento, e se arrependeu e pediu perdão para Deus, Deus vai perdoar. Mas a confiança vai precisar ser restabelecida. O vínculo vai precisar ser restabelecido. Isto é a lei da semeadura. Deus perdoa, mas há consequências. A cruz, ela limpa a nossa dívida. Ela paga a nossa dívida. Cristo paga a nossa dívida. Mas o fruto, ele já foi plantado. E agora a gente precisa colher o fruto que a gente plantou. Só tem um caminho para isso. Só tem um caminho para a gente viver diferente disso. Que é replantar. E aqui entra o meu convite a você. Ainda que você tenha feito escolhas ruins, ainda que você tenha de alguma maneira vivido escolhas que te levaram para resultados que você não se agrada. Quando você olha o teu fruto, você olha para o teu fruto e diz, não é isso que eu queria. Não é isso que eu queria. Ainda que você esteja vivendo ou viva, ou que viveu uma situação como essa, ainda que você tenha feito uma semeadura equivocada, há esperança. Sabe por quê? Porque no Salmo 126, no versículo 5, diz assim, ó, os que semeiam com lágrimas, colherão com gritos de alegria. Em Joel 2,25 diz assim, eu lhes darei de volta as colheitas que os gafanhotos destruíram. Ou seja, ainda que você tenha feito uma escolha ruim, ainda que você tenha plantado uma semente má, ruim, o Evangelho, ele é mais do que perdão. O Evangelho de Cristo também é recomeço. Cristo não apenas ele reescreve a tua história, ele não apenas perdoa a sua história, ele também reconfigura a tua terra. Ele também ara a sua terra. Ele prepara uma nova terra para que você possa colocar a semente correta, no tempo correto. Para que você possa escolher o que você vai colher.
Como é que você tem escolhido as tuas sementes? Você não está preso, você não está presa à semente do passado, à sua colheita do passado. Deus pode mudar essa terra. Deus pode tratar este arado. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é o Deus que muda as estações. Eu disse a vocês minutos atrás que a graça, ela não anula a consequência. Mas você, pedindo a Deus, pode transformar o terreno para que você possa plantar de novo. Sempre há a possibilidade de você recomeçar, de você replantar, de você escolher melhor as tuas sementes. Cabe a você fazer essa escolha. Essa escolha não é minha. Essa escolha, tampouco, ela é da ordem racional. Ela é da ordem espiritual. Ela tem que vir do Espírito Santo de Deus, tocando o teu coração aí onde você estiver. O que você tem plantado? Pergunte a você mesmo. Se você plantar hoje a fé, se você plantar hoje o arrependimento, Deus é fiel e justo para mudar a sua terra e preparar uma nova terra para que ela possa germinar e no momento certo você colha o bom fruto. Esse é o chamado para você hoje. Avalie dentro de você o que você tem plantado e quais são as novas sementes que você quer plantar. De repente, no teu coração, a nova semente é: Deus, eu quero mudar a minha vida. Eu quero parar de pensar em relacionamento, por exemplo. Eu quero parar de pensar nele ou de pensar nela. Eu quero parar com essa loucura que eu fico o tempo inteiro esperando por ele ou por ela, ou querendo isto, ou almejando aquilo. A semente que eu quero plantar hoje, Deus, é a semente do Senhor, que vai germinar no meu coração. E isso vai crescer e vai dar no seu bom tempo os seus frutos. A semente, ela carrega dentro de si aquilo que você vai colher. Portanto, escolha sementes que vão trazer bons frutos emocionais na sua vida. Avalie dentro de você como é que estão as suas emoções. Como é que tem sido a tua vida emocional? Como é que tem sido a tua vida com Deus? Como é que tem sido a tua vida espiritual? Será que você não está hoje sublimando toda a tua vida espiritual e colocando numa vida material, eventualmente carnal, momentânea, de gozo imediato, de gozo curto? Ou será que você tem pensado numa visão de médio e longo prazo, naquilo que Deus tem para você e naquilo que Deus quer produzir no seu coração? Esse é o meu chamado para você hoje aqui. Que você abra o teu coração diante de Cristo e que Ele possa fazer morada dentro de ti. E que Ele, uma vez arando, preparando o terreno, você escolha boas sementes, que você plante boas sementes e que você regue todo dia essas sementes. E o regar, ele não é à toa, ele não vem do nada. O regar tem a ver com a sua predisposição, do que você tem enchido a tua cabeça. O que você tem colocado dentro da tua cabeça o tempo inteiro? Que tipo de conteúdo, que tipo de assunto, que tipo de tema mais toma hoje o teu dia? Faça uma breve reflexão. Durante o dia inteiro, o que eu penso? O que eu faço durante o tempo inteiro? Será que o meu pensamento é tomado por este assunto, por aquele assunto, ou por aquilo que deveria ser a minha conexão com Cristo? Eu, Wagner, tenho sido chamado muito fortemente para restabelecer essa minha conexão. É muito maluco pensar que durante todo esse tempo aqui na internet com vocês, eu falo sobre muitas coisas e Cristo nunca saiu da minha vida, absolutamente, nunca, nunca. A minha conexão com Cristo sempre foi visceral e diária, ainda que eu estivesse mais distante, ainda que eu estivesse colocando outras coisas na frente, ainda que eu estivesse buscando plantar no meu terreno muitas coisas, porque eu sou o cara que faço muitas coisas, eu tenho sentido muito fortemente, nos últimos 2, 3 meses, que eu precisava voltar a deixar esse terreno
preparado, ou deixar com que ele preparasse esse terreno para que eu pudesse plantar a boa semente. Talvez a boa semente para mim seja exatamente o que eu estou fazendo aqui hoje. Talvez a vontade de Deus para mim é que eu pudesse falar sobre o seu amor para você. De todo mundo que me segue, você está aqui. E é você a quem Deus convidou para receber esta palavra. Então a minha oração é que Deus toque o teu coração naquilo que você precisa semear, na escolha da boa semente, e que você possa viver uma vida absolutamente regrada diante de Deus. É isso. Hoje nós estamos no terceiro dia da devocional. Serão 7. É uma semana completa. Pelo menos é o que eu tenho de direcionamento até agora. Amanhã nós vamos até o 7º dia. E o meu chamado a você é que, se isso falou com você, que você compartilhe com outras pessoas. Sabe aquela pessoa que você gostaria de ver o amor de Deus tocando o teu coração, o coração dela? Pois é, convide essa pessoa para participar conosco. Esse vídeo aqui vai ficar salvo e você pode mandar para outras pessoas. Eu não sei para quem você vai mandar, mas Deus sabe, porque está aí no seu coração. Então que esta palavra alcance outros. Já não é mais sobre o Wagner. Já não é mais sobre o Wagner aqui. É sobre aquilo que Deus quer tocar no coração das pessoas. E que eu seja apenas o instrumento, o canal, pelo qual essa mensagem passa para alcançar você. Eu quero fazer uma oração e pedir para Deus, para que Deus continue germinando dentro de você essa palavra, mesmo quando a gente terminar aqui. Eu vou finalizar lendo de novo o texto. Acho que é legal para a gente fixar. Diz assim o texto. Gálatas 6, 7. Versículo 7. Não se enganem. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa colherá aquilo que semear. Hoje Deus tem feito um chamado para você, tem te dado uma oportunidade para você fazer uma nova semeadura. Qual é a semeadura que você precisa fazer? É você com Deus. Deus, eu quero colocar diante do Senhor, meu Pai, as pessoas que estão aqui comigo e que chegaram até esse momento dessa live, e pedir que o Senhor toque o coração de cada uma delas. De todas as possibilidades que existiam de participar aqui, o Senhor escolheu a dedo algumas pessoas. Que essas pessoas possam ser derramadas pela tua graça. O Senhor é o Deus da graça, é verdade. Mas o Senhor também é o Deus do justo. Então, ainda que elas tenham plantado uma semente que tenha germinado de maneira que dá um fruto que elas não queiram, que o Senhor prepare um novo terreno, que o Senhor prepare um novo campo, para que ela agora, com a sabedoria que está no Senhor e direcionada pelo teu Espírito Santo, possa plantar aquilo que é bom, que é perfeito, que é agradável, como diz a sua palavra. E que essa semente possa, no tempo certo, dar bons frutos, e que possa produzir nesta pessoa alegria. Mas não essa alegria que vem do mundo, que vem das redes sociais ou que vem de qualquer outro lugar terreno, mas a alegria que provém do teu Espírito, e que o Senhor possa alcançar muitas vidas por meio desta vida que aqui está hoje. Que o Senhor continue falando com cada uma das pessoas que estão comigo aqui até agora, e que esta palavra possa germinar, e que no momento certo continue promovendo bons frutos. Esse é o meu pedido, meu Pai, para que o Senhor toque cada coração e o meu coração. E que esse fruto também me alcance. E que possa germinar também na minha vida. Porque reconheço que preciso do Senhor todos os dias da minha vida. Porque reconheço que sem Ti não sou nada. E que o Senhor possa colocar no meu coração, a cada dia, a Tua palavra. E a força e a predisposição
para vir até aqui e fazer isso que estou fazendo em teu nome. E que o Senhor seja engrandecido, louvado, porque o Senhor é o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, para todo sempre e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Que você seja tocado com esta palavra e que Deus continue germinando no teu coração. Não se esqueça que nós temos mais 4 encontros, pelo menos mais 4. Se tiver um direcionamento diferente desse, eu vou fazer. Mas que no encontro de amanhã, aproveitando que a gente está no feriado, às 7h07 da manhã, que você traga outras pessoas para serem também impactadas pela palavra de Cristo. Porque a Ele toda a honra e toda a glória para todos sempre. Em nome de Jesus. Muito bom dia a você. Vejo você amanhã às 7h07. Até mais. Tchau. Vão com Deus. Tchau.